Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova. Boa noite a vocês que estão aqui ao vivo no nosso programa, aqui no Estúdio Santa Clara, para mais um programa Escola da Fé. Dando graças a Deus por essa oportunidade, pela vida de todos nós, pela Canção Nova, por nós estarmos aqui podendo falar mais um pouco das coisas de Deus. E eu quero convidar vocês a rezar comigo, pedindo exatamente isso, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a inspiração do Espírito Santo para a gente fazer um bom programa, segundo a vontade de Deus, para a edificação da igreja, a salvação das almas e para que o reino de Deus se implante no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos recomendamos a vós, Senhor, nesta noite, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E pedimos a intercessão da Virgem Maria, aquela que é a mãe da igreja, a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezando, tudo dá certo, podem ter certeza. Faz mais de 40 anos que eu prego por este Brasil afora. Nunca eu fui pregar um encontro de norte a sul do Brasil que eu tenha voltado sem ter pregado o encontro. Mas sempre primeiro se recomendando a Deus, entregando ao Espírito Santo, aí tudo sai de acordo com a vontade de Deus. Esta é a nossa fé. São João disse, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se colocar nas mãos de Deus. Nós somos um nada, mas Deus é tudo. Deus faz do nada tudo que Ele quer. Okay? Por isso que a gente precisa rezar, né? Quero saudar vocês que vieram participar ao vivo aqui. Temos gente de Telêmaco Borba, no Paraná. Sejam bem-vindos. Isso. A câmera vai mostrá-los. Pouso Alegre, Minas Gerais. Vai levantando a mão. Isso. Itajubá, Minas Gerais. A minha querida Itajubá, onde eu morei 10 anos. Tive 2 filhos nascidos lá. Eu era professor da Universidade Federal de Itajubá. Belém do Pará. Ok? Estamos aí. Mariporã, São Paulo. Assis, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Limeira, São Paulo, Recife, Pernambuco, temos gente de longe, Sumaré, São Paulo, Miracema, Rio de Janeiro, Ituberaba, Bahia, tá, comitiva boa da Bahia, Ubá, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Vitória no Espírito Santo, Monte das Cameleiras, no Rio Grande do Norte, e Genipapo, Minas Gerais. São Paulo, capital também. Sejam todos bem-vindos à Canção Nova, à Escola da Fé, aos nossos programas todos. E eu quero começar falando uma coisa aqui muito importante e, ao mesmo tempo, muito triste. Vocês sabem que, volta e meia, querem aprovar o aborto no Brasil. Agora, quem faz lei no Brasil, quem é? É o Congresso Nacional. Nós temos o Judiciário, que fiscaliza a aplicação das leis, que o Congresso aprova e a Presidência da República aplica. Mas o que está acontecendo agora? O partido PSOL entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para aprovar o aborto até o 3º mês. Ora, o Supremo Tribunal Federal não foi feito para fazer lei. Quem tem que fazer lei é o Congresso. Como é difícil aprovar no Congresso, porque no Congresso tem que passar pela Câmara, passar pelo Senado, e o povo faz pressão, e o deputado tem medo de perder o voto, o senador tem medo de perder o voto. Então eles vão no Supremo, porque o Supremo não é eleito. O Supremo não tem medo de voto. É indicação do presidente.
É uma jogada suja, juridicamente falando. Ilegal. Os grandes juristas falam, o doutor Ives Gandra já disse isso claramente. É uma inconstitucionalidade. Mas vocês sabem como é que são as coisas. E tem outros partidos que apoiam. O PT apoia, o Partido Comunista do Brasil apoia o aborto. Tem outros partidos que apoiam. O pedido caiu na mão da ministra Rosa Weber, que é favorável ao aborto. E tem 4 ministros no Supremo que já são declaradamente favoráveis ao aborto. Bom, vai haver uma audiência pública patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal e as inscrições parece que estão abertas para a participação do público até, se não me engano, no dia 26 de abril. Tem 40 instituições a favor do aborto que já se inscreveram para falar. E tem apenas 10 instituições contra o aborto, que são as instituições pró-vida, inscritas. Então, qual é a recomendação? Nós temos que participar disso. Todo mundo agora está ligado no Supremo Tribunal Federal por causa desses últimos movimentos todos, né? Então é fácil fazer contato com os e-mails dos ministros e tal, e fazer pressão. E até com o povo na rua. Passeata, está vendo passeata no mundo inteiro contra o aborto. Nos Estados Unidos está vendo, na Espanha está vendo, na França está vendo. Por que aqui no Brasil não? Gente, nós cristãos somos contra o aborto. E nós somos 95% da população brasileira. 65% de católicos, mais 30% de protestantes. Mas nós todos somos contra o aborto, somos a favor da vida. Só que é uma minoria calada, que é dominada por uma minoria de 5%. Você sabe que a minoria barulhenta cala a maioria silenciosa, né? É aquilo que o Luther King dizia. Eu não tenho medo dos maus, eu não tenho medo dos violentos, eu não tenho medo nem de que me matem, Luther King dizia, e ele foi morto. Eu só tenho medo de uma coisa, o silêncio dos bons. Aí a minoria mata, toma conta. Todas as revoluções terríveis que houve na história da humanidade foram feitas por uma minoria. Revolução comunista, Revolução Mexicana, Revolução Espanhola, uma minoria que cala a maioria e faz o que quer. Gente, nós somos cristãos. A vida é o maior dom de Deus. Matar uma criança no ventre da mãe é um crime hediondo, é um assassinato. A galinha não mata o seu pintinho no ovo. A cobra não mata o seu filhotinho no ninho. Como é que um pai e uma mãe têm coragem de matar o seu filho em gestação? Ah, mas a criança é apenas um amontoado de células. Que amontoado de célula? Ela cresce, ela tem vida. Uma criança com 3 meses, ele quer botar até o 3º mês. Uma criança com 3 meses, 12 semanas, se ela nascer e for para uma incubadora, ela pode sobreviver. Os jornais já publicaram crianças que nasceram com 300 gramas. 300 gramas é o peso de uma banana, o peso de uma banana. Cabe na palma da mão. Sobreviveu. Agora eu vou matar uma criança dessa? Nos Estados Unidos está aprovado até 6 meses. Pelo amor de Deus, gente. Isso brada a justiça ao céu. Nós não podemos sujar a bandeira brasileira de sangue inocente. Nós não podemos ficar quietos. Temos que rezar, escrever para os deputados, dizer para os deputados, senhor deputado, o senhor não pode aceitar isso, porque quem tem que fazer lei não é o Supremo Tribunal Federal, quem tem que fazer lei de inconstitucionalidade ou descriminalização do aborto, não é o Supremo, é o Congresso Nacional. E no Congresso não passa. Por que não passa? Porque os deputados sabem que 90% são contra. São os cristãos. Então ele tem medo de perder o voto. Agora, o juiz do Supremo, ele não tem medo de voto, ele não é eleito. Bom, o que nós vamos conversar hoje no programa? Hoje nós vamos conversar algo muito importante. O Papa Francisco publicou um documento belíssimo que pouca gente leu. Na verdade, é da Sagrada Congregação da Fé, mas que foi aprovado pelo Papa Francisco, falando da salvação cristã. O que é a salvação cristã? E o Papa Francisco está dizendo o seguinte: tem 2 perigos rondando de novo a igreja. 2 heresias do passado que estão voltando. Ele chama de neopelagianismo
e neognosticismo. O que é isso? Por que o Papa está falando isso? Eu quero explicar aqui nesse programa. Ok? A gente vai projetar ali um resumo que eu fiz do documento. O ideal é depois que você leia o documento inteiro. Tem no site do Vaticano. Se você entrar lá, vatican.va, você vai encontrar esse documento do Papa. Ok? Na verdade, esse documento é muito parecido, quase que uma continuação, de um documento do Papa Bento XVI chamado Dominus Iesus, o Senhor Jesus, que fala o quê? Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação fora da igreja e dos sacramentos, para aquele que conheceu a igreja e os sacramentos. Evidentemente, quem sem culpa não conheceu a igreja, não conheceu Jesus Cristo, os evangelhos, pode se salvar? Pode. Diz o catecismo, se viver de acordo com a sua consciência. Mas quem conheceu a igreja, foi evangelizado, foi batizado, sabe que a igreja é necessária para a salvação e não quer saber, o catecismo fala claro, parágrafo 846, a pessoa corre o risco de perder a salvação. Esse documento tem algo a ver. Então, passe para nós, o Gabriele. É um documento sobre a salvação cristã. É interessante que o Papa colocou bem na quaresma. Por quê? A quaresma nós celebramos exatamente a nossa redenção. Vamos lá. Então, por que é importante entender o verdadeiro sentido da salvação cristã? É o que o Papa coloca no documento da Congregação da Fé. Então, ele aprovou a carta que se chama Pracuit Deo, que em latim quer dizer aprove a Deus, da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé do Vaticano, é a congregação que cuida da doutrina. No dia 22 de fevereiro de 2018, recente, tá? Na festa da Cátedra de São Pedro, a festa do Papa, né? Onde ele esclarece o quê? O significado da verdadeira salvação cristã. Dentro da igreja tem gente que está perdendo o sentido da verdadeira salvação cristã. Ou seja, está querendo buscar uma salvação sem precisar de Deus, sem precisar de Jesus. Eu vou buscar a salvação só via política, só via social. Não, não. O grande erro dos judeus, por não reconhecerem Jesus como Messias, qual foi? Porque os judeus estavam submetidos ao Império Romano e achavam que o Messias vinha para libertá-los politicamente do Império Romano. E se confundiram totalmente. Não conseguiram identificar o Messias como servo de Javé, sofredor, que estava lá no profeta Isaías, capítulo 51, 52, 53. Então entregaram o verdadeiro Messias à morte e libertaram Barrabás. O verdadeiro Filho de Deus foi morto e o Bar-Abás, que também é filho de Deus, a palavra Bar-Abás quer dizer filho do Pai. Soltaram um filho do Pai falso e condenaram um filho do Pai verdadeiro. Por quê? Porque imaginaram que a salvação fosse uma salvação política, social, econômica. Vai libertar a gente de... Quando eles viram Jesus entrar em Jerusalém, montado num jumentinho, e ser entregue a Pilatos e não reagir, esse cara não é salvador de ninguém. Crucifica-o! Crucifica-o! Nós pensamos que fosse ele. O que os dois discípulos de Emaús dizem? Evangelho de hoje. Os dois discípulos de Emaús, já faz 3 dias, conversando com Jesus, né? Já faz 3 dias que ele morreu, mas não aconteceu nada. Nós esperávamos que fosse ele que fosse libertar Israel. Mas já tem 3 dias. Até algumas mulheres disseram que foram lá ao túmulo, encontraram o túmulo vazio lá, diz que até conversaram com anjos, mas a ele mesmo ninguém viu. Não acreditaram. Enquanto Jesus não sentou com eles para a ceia, aí abriu os olhos deles, eles viram. O que Cristo mostrou? A salvação não é libertar de Roma. Pilatos, meu reino não é desse mundo. A salvação é do pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado só quem tira é Jesus Cristo. Porque só Ele morreu na cruz para tirar o nosso pecado. É isso que o Papa quer enfatizar aqui. Entenderam? Então, olha, o motivo do documento. O mundo contemporâneo questiona a confissão de fé cristã. O mundo está questionando a nossa fé, a verdadeira fé, que proclama Jesus o único Salvador de todo homem e de toda a humanidade inteira. Gente, há contestação até dentro da igreja.
Quando o Papa Bento XVI publicou a Dominus Iesus, dizendo isso, sabe, teve gente dentro da igreja que questionou o Papa. Que é isso? Que salvação só em Jesus Cristo? O pajé pode salvar lá não sei na onde? Gente de dentro da igreja, como o senhor Leonardo Boff, sei, Frei Beto e Companhia Limitada. O que é isso? O Papa coloca outro documento de novo. Ó. Vamos ver o que o Papa fala. O que o documento fala? Aprovado pelo Papa. Basicamente, a carta da Sagrada Congregação da Fé alerta para o perigo do individualismo que tende a ver o homem como um ser cuja realização pessoal depende somente das suas forças. Eu me salvo. Não preciso de Deus para me salvar. É um individualismo, né? Aquilo que dizia Dostoiévski: se Deus não existe, então eu sou Deus. Eu faço a minha lei, eu faço a minha moral, eu faço a minha religião. É o individualismo. E o Papa vê aí uma herança do gnosticismo e do pelagianismo. Interessante. A gente, na história da igreja, eu escrevi os livros de história da igreja, esses livros aqui, Idade Antiga. Aqui eu já falo do pelagianismo e do gnosticismo, porque são do século III, do século I até o século III, século IV. O Papa disse que a coisa está voltando. Olha lá, então ele diz, olha, na Evangelii Gaudium dele, no número 64, ele fala disso. Bom, é a mentalidade que não precisa de Deus, a pessoa se basta. Eu me basto. Ou seja, o Papa João Paulo II dizia assim: o mundo de hoje vive como se Deus não existisse. Acorda, dorme, bebe, trabalha como se Deus não existisse. Não para um minuto para pensar em Deus, para rezar. Eu não preciso de Deus. É um ateísmo prático. Você perguntar para a pessoa: Deus existe? Existe. Mas daí? Ele não está na minha vida. Né? É como dizia Platão para Aristóteles: Aristóteles, Deus existe, mas não espalha. Porque acreditar em Deus dá trabalho. Deus é exigente. Então nós temos que acreditar. Este individualismo leva a ver Cristo mais como um modelo de boas ações, um bom exemplo, do que aquele que transforma a condição humana, ou seja, aquele que salva, incorporando-nos numa nova existência reconciliada com o Pai e entre nós, mediante o Espírito Santo. Então, o que o Papa o documento está dizendo? A pessoa, né, vê Cristo apenas como um bom exemplo, mas não é o Salvador, não é aquele que entra na minha vida e me transforma, muda o meu comportamento, muda o meu modo de pensar, muda o meu relacionamento com os outros, infunde em mim as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. A carta destaca o perigo de dois desvios relacionados a duas antigas heresias, o pelagianismo e o gnosticismo. Então, eu quero explicar o que é isso. Porque o Papa está colocando no documento que ele aprovou. Vamos lá. Claro, gente, quando o Papa pede para a congregação da fé fazer um documento, o pedido é dele. E ele é que aprova depois. Entenderam? Então, é o Papa Francisco falando. O que é o pelagianismo? O pelagianismo de Pelágio era um monge famoso, gaulês, no século V, ano 400 a 500, época de Santo Agostinho. Negava o que? O pecado original. Uma heresia terrível. Porque Jesus Cristo veio ao mundo por causa do pecado original. Depois que o homem cometeu o pecado original, homem e mulher, Deus fez aquele proto-evangelho, o Gênesis 3,15. A mulher vai esmagar a tua cabeça, a serpente. É o proto-evangelho, o primeiro anúncio da boa nova, ou seja, a salvação virá por uma mulher. O pecado entrou pela mulher, a salvação vai entrar pela mulher. Deus age no mesmo caminho do mal e vence o mal. Se você nega o pecado original, o catecismo diz: para que Jesus Cristo? Negar o pecado original é você negar tudo que Jesus veio fazer. É dizer, Jesus morreu na cruz de bobeira. Não, ele morreu na cruz para arrancar
de nós a raiz do pecado original. Quando nós somos batizados na morte, na ressurreição de Jesus, Ele arranca de nós a inimizade com Deus. A humanidade se separou de Deus. Ele vai lá buscar a humanidade e traz de novo para ser filho de Deus, para ser membro do corpo de Cristo, filho da igreja, herdeiro do céu novamente. Muito bem. Então, o Papa disse, contra o pecado, afirmando que o homem não precisa da graça de Deus para fazer o bem e se salvar. É o que Pelágio dizia. Foi combatido fortemente por Santo Agostinho e foi condenado pelo Papa Inocêncio, que foi Papa do ano 401 a 417. Santo Agostinho, vocês conhecem a vida dele? Era um homem devasso. Era um homem que com 30 anos de idade só pensava em sexo, só pensava em prazer, já tinha um filho como pai solteiro, o seu Adeodato, que quer dizer dado por Deus. O Adeodato dele morreu com 17 anos. Mas Santo Agostinho, quando ele se converteu, aquela conversão chocante que ele conta no livro dele, né? As Confissões, ele fala, é a graça de Deus. Sem a graça de Deus, esse homem perverso jamais seria um cristão. A mãe rezou 20 anos para que a graça descesse sobre ele. Porque a graça não desce à toa, não, né? A graça é um dom de Deus, mas a gente tem que pedir, tem que agradecer, tem que alimentar. A mãe rezou. Ele escutava as pregações de Santo Ambrósio, doutor da igreja, na Catedral de Milão, e se converteu. Aí ele dizia, a graça pressupõe a natureza, não destrói a natureza e a enriquece. O homem precisa da graça. Por isso que a igreja chama Santo Agostinho de doutor da graça. Então, quando Pelágio começou a dizer que o homem não precisa da graça para se salvar, Santo Agostinho foi o primeiro que combateu Pelágio e levou o problema para Roma. E o Papa condenou. Aí, quando o Papa condenou, Santo Agostinho disse aquela frase que ficou famosa: Roma locuta causa finita. Roma falou e encerrou a questão. Matou pelagianismo. O homem precisa da graça de Deus para se salvar. Ora, gente, tem 500 frases no Evangelho que falam isso. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ora, o que é isso? É a graça. São Paulo fala, é Deus que nos capacita. É Deus que opera em nós o querer e o fazer. É Deus. Aí vem um homem, mas o Papa está dizendo que está voltando. O que o Papa quer destacar aqui é que essa mentalidade, essa cultura errada, eu não preciso. Olha, gente, quem dizia isso? Era um homem contra a igreja, né? Lá do tempo da Revolução Francesa, né? Diziam, não, o homem não precisa, o homem nasceu bom, o homem nasceu perfeito, o homem não tem defeito. Como não tem defeito? Você pega uma criancinha com 2 anos de idade, já está cheio de defeito, não está? Morde a amiguinha, é egoísta, pega um pedaço de pau, bate na cabeça da outra. Espera aí, essa criança não comete pecado, porque ela não tem o uso da razão, mas ela está fazendo mal. Então Santo Agostinho perguntava, mas de onde que vem esse mal? Se Deus é perfeito e não pode fazer uma obra imperfeita, de onde vem o mal? Santo Agostinho dizia, do pecado original, que feriu a natureza humana. Então o homem já nasce egoísta, soberbo, ganancioso, luxurioso, invejoso, maldoso. Não é verdade? A graça vai tirando isso de nós. Os 7 pecados capitais são arrancados de nós. Por isso que Santo Agostinho ferveu. Pode passar. Diz a carta do Papa, prolifera em nossos tempos o neopelagianismo. Então está voltando essa mentalidade, que o pecado original não existe, o homem é bom e não precisa de Deus para se salvar. Em que o homem, radicalmente autônomo, eu não dependo de Deus, eu sou autônomo, pretende salvar-se a si mesmo, sem reconhecer que ele depende, no mais profundo do seu ser, de Deus e dos outros. Eu preciso dos outros. Eu não posso vestir essa camisa se alguém fazer essa camisa. Eu não posso usar um óculos se alguém fizer um óculos. Nós dependemos de todo mundo e de Deus. E que Deus é que dá a vida a todos nós. A salvação é então confiada às forças do indivíduo
ou as estruturas meramente humanas. Ah, estruturas humanas, é a política, é só a medicina, tudo isso é bom. Tudo isso é bom e é necessário, mas a salvação não está aí. A salvação está em Deus. O que o Papa está chamando a atenção? Nós estamos trocando a salvação, que é unicamente que vem de Deus, por uma salvação de coisas humanas. Eu estou colocando, está entre aspas aqui, ó. É citação no documento, não estou colocando nada meu. A salvação é então confiada às forças do indivíduo ou a estruturas meramente humanas, incapazes de acolher a novidade do Espírito de Deus. A novidade do Espírito de Deus você encontra onde? Na igreja. Ele vai falar isso. Não é lá na política. A política é boa e é necessária, e nós temos que lutar para ter uma boa política, mas não é ela que vai me salvar. E nem vai salvar o mundo. Ela é necessária. Para o pelagianismo, o homem, para cumprir os mandamentos de Deus e ser salvo, não precisa da graça como uma sanação, como uma cura e regeneração da liberdade, sem mérito prévio, para que ele possa realizar o bem e alcançar a vida eterna. Ele não precisa da graça para se salvar. Ele se salva sozinho. Gente, isso é o fim do mundo. Agora, sabe, eu fico muito assim ligado quando eu vejo que o Papa está chamando atenção para isso. Ele está falando de um neopelagianismo. Neo quer dizer novo. Algo que está voltando, nós temos que prestar atenção nisso. Pode passar? Aí ele fala de outro perigo, gnosticismo. O que é o gnosticismo? A palavra gnose quer dizer conhecimento. Desde o primeiro século entrou na igreja uma heresia chamada gnosticismo, que São Pedro combateu, São Paulo combateu, São João combateu. Nós vamos ver aqui. O que é o gnosticismo? É uma mentalidade segundo a qual não é Jesus Cristo que salva. Uma mentalidade que entrou na igreja, heresia. Não é o Cristo que salva. O que salva é um conhecimento assim meio esotérico, misterioso, que alguns perfeitos recebem e que substitui a revelação de Deus. Então, é um racionalismo que troca a revelação de Deus apenas pelo saber. Ok? Bom, vamos fazer um intervalo, né, que está na hora, mas daqui a 2, 3 minutos a gente volta e eu vou continuar explicando isso aqui. Ok? Espera, é bem rápido o nosso intervalo. Muito bem, voltando com a nossa Escola da Fé. Antes de retornar ao documento da Congregação da Fé, aprovado pelo Papa, eu quero colocar aqui alguns avisos importantes. Primeiro, olha, eu falei do aborto. Eu escrevi um livro em 2005, já tem 13 anos, mostrando 40 razões pelas quais nós temos que ser contra o aborto. 40 razões. Não é só razão religiosa. Sabe, por exemplo, temos aqui 1000 temas que podem ser relacionados. Né? Por exemplo, o que o aborto mata é um ser humano? É um ser humano. Depois, né, só pelo índice aqui, a gente pode ver algumas coisas. Depois, por exemplo, a vida humana começa na concepção? Sim, diz os grandes geneticistas. O juramento médico é de salvar uma vida, não de matar uma vida. Não se justifica o aborto por razões sociais. A criança abortada morre de maneira dolorosa. Uma coisa que pouca gente sabe. A criança sofre quando é abortada. O testemunho de um pesquisador, né, o Dr. Nathanson, que teve a maior clínica de aborto nos Estados Unidos, ele disse que ele sozinho fez 5.000 abortos. Esse homem se converteu e andou pelo mundo inteiro falando contra o aborto depois. Enfim, sabe, quem precisar de matéria para entender o aborto, foi uma pesquisa longa que eu fiz, 40 razões pelas quais nós não podemos abortar. A Canção Nova não está mais imprimindo a revista mensal, a revista só pela internet, mas você vai receber na sua casa esse envelopado, esse envelope que tem aqui o boleto bancário para você contribuir com a Canção Nova. Vem aqui o boleto, tá? Para você contribuir, isso vai chegar na sua casa, né? Tem aqui uma palavra do Eto, né? Tem aqui também uma palavra do Monsenhor Jonas Habib, ok? E aí você pode, com isso aqui, fazer a sua contribuição. Eu gosto de lembrar o seguinte, vocês estão aqui, estão vendo, olha, 1, 2, 3 câmeras trabalhando, tem mais 2 pessoas ali trabalhando,
né? Tem mais gente na ilha de transmissão. O que é a ilha? Tem 3 câmeras me filmando aqui. Um sinal só que vai voar. Então, na ilha, alguém seleciona. Ora vai o sinal daquela câmera, ora vai o sinal daquela câmera. E vocês sabem quanto custa essas câmeras, né? Tudo coisa importada. E agora, com a digitalização da televisão, que falta muito ainda para a Canção Nova completar, é muito dinheiro que é necessário. A Canção Nova gasta cerca de 25 milhões de reais por mês. E é tudo de contribuição de cada um de nós. É a nossa contribuição para Deus, para a salvação das almas, entendeu? Então, a gente gosta de falar isso. Outra coisa que eu preciso dizer, que a Canção Nova tem um calendário, né? Um calendário comum. Só que em cada mês do calendário vem um boleto extra, diferente desse boleto aqui, que se você quiser ajudar a Canção Nova a construir outras obras que faltam aqui, por exemplo, cada mês é para fazer um tipo de instalação. Gente, aqui vocês sabem que a Canção Nova recebe 40, 50, 60, 70 mil pessoas. A população de Cachoeira Paulista é 30, 40 mil. A Canção Nova recebe 70 mil. Vocês já pensaram a quantidade de banheiro que tem que ter aqui? A quantidade de ponto de água? Restaurante para o pessoal se alimentar? Então, cada mês do calendário, a Canção Nova está atacando um ponto. Ele pega o dinheiro que o pessoal extra joga nesse boleto, está aqui, por exemplo, esse mês. O que vai ser? Espaço oracional de Jesus misericordioso, porque é o mês da misericórdia. Então, aqui está sendo construído um espaço de oração específico. Porque, gente, vocês já pensaram em abrigar 70 mil pessoas aqui num lugar só, numa chácara só? Tem que ter instalações. Então, o calendário deste ano, cada mês, ele vem com uma proposta de construir alguma coisa que é necessária. Reformar a ermida que está precisando, construir mais banheiro, construir uma parte nova de lanchonete, enfim, tudo que precisa para que o povo chegue aqui e tenha um pouco mais de conforto. Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui com a nossa conversa com o Papa. Então, eu estava falando do gnosticismo. O Papa fala na Evangelii Gaudium, Papa Francisco, no 94, ele fala isso. O outro perigo atual é de um certo neognosticismo que apresenta uma salvação meramente interior, fechada no subjetivismo. Eu, com o meu saber, com a minha mentalidade, eu me salvo. Tem um pouco a ver com o pelagianismo, né? O Papa Francisco já falou antes desse, ele chama de fascínio do gnosticismo, que se caracteriza por o quê? Por um racionalismo, eu falei, um saber, né? Um orgulho do saber, baseado em conhecimentos que levam a pessoa a desprezar a salvação em Jesus Cristo. Ah, então eu sou um grande sociólogo, eu sou um grande psicólogo, eu sou um grande médico, tudo isso é bom e necessário, mas eu não posso trocar tudo isso por Jesus Cristo. Eu não posso trocar tudo isso pela revelação bíblica, a revelação da tradição da igreja e aquilo que ensina o magistério da igreja. É isso que o Papa está chamando a atenção. Pode passar. O gnosticismo surgiu nos séculos I e II, de formas muito diferentes. Foi uma escola muito vasta, uma heresia muito vasta. Em geral, os gnósticos acreditavam que a salvação é obtida através de um conhecimento esotérico, ou gnose, um conhecimento especial. Essa gnose revelaria ao gnóstico sua essência verdadeira, isto é, uma centelha do Espírito, presta atenção nisso, divino, que habita em sua interioridade, que deve ser libertada do corpo, estranho à sua verdadeira humanidade. Somente assim o gnóstico retornaria ao ser originário de Deus, de quem ele afastou-se pela queda original. Isso está no documento. Deixa eu explicar. O gnosticismo, ele é dualista. O que é dualista? Uma heresia que entrou na igreja, também chamada de maniqueísmo. Santo Agostinho foi 9 anos maniqueísta, antes de se converter, porque Santo Agostinho perguntava assim, de onde vem o mal? A mal, aquilo que vai da criança, né? Uma criança bela, por que essa criança bela, ao mesmo tempo, ela é má? Ela morde a irmãzinha, bate na cabeça do outro. De onde é que vem o mal? Se Deus é perfeito. Aí,
surgiu uma heresia, o chamado dualismo maniqueísta, que veio da Pérsia e entrou dentro da igreja. Existe o mal pelo seguinte, porque existem dois deuses. Há um Deus bom que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, aquele Deus carrasco do Antigo Testamento, que criou as coisas materiais. Então as coisas materiais não prestam, só presta o que é espiritual. Então o Deus bom, ele só criou espíritos bons. Mas o que aconteceu? Alguns espíritos se rebelaram contra Deus, aí é uma camuflagem do pecado original. E Deus, o Deus bom de castigo, pegou esses espíritos rebeldes e prendeu numa matéria, no corpo. Então, para o gnosticismo, o que nós somos? Bom e mal. O corpo é mal, mas eu tenho uma centelha do Espírito Santo aqui, que é boa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa centelha de Deus, para voltar para Deus, saia de mim. Então, eu tenho que matar o meu corpo. Aquela heresia que surgiu na Idade Média, os cátaros, que motivou, inclusive, a Inquisição, foi por causa disso. Foi o gnosticismo que voltou no século XI. Desprezava o casamento. Por quê? Porque o casamento você gera um filho, que é matéria, e ele vai prender um espírito bom. Então, sabe, os cátaros na Idade Média chegavam a apunhalar uma mulher grávida no ventre, porque ela estava trazendo ali uma obra do mal. O corpo, que era uma cadeia que prendia o espírito. Então, essa cultura toda é uma cultura gnóstica. Tá? Então, aí eles dizem que tem alguns perfeitos que recebem um ensinamento perfeito, e com esse saber perfeito, ele consegue se libertar. Sabe onde é que tem muito isso hoje? No hinduísmo. O que faz o hindu? Né? Aqueles que fazem aquelas, inclusive a yoga. Por que é a yoga? A yoga é para você libertar essa centelha divina que está em você. E essa centelha voltar ao Atman, que é o Deus. Então, todas aquelas técnicas da yoga são com isso. Aqueles faquires indianos, os gnósticos, muitas vezes, eles praticavam a Indura. O que é a Indura? Era o suicídio. Já que o corpo é mau, está prendendo o espírito bom, eu vou matar esse corpo. Então, alguns comiam vidro em pó para morrer, outros se mergulhavam em água gelada no inverno para pegar uma pneumonia e morrer, e outros tipos de morte. Então, o Papa está dizendo, hoje isso está voltando. Mutatis mutandis, quer dizer, mudando o que deve ser mudado, o Papa está chamando a atenção. Olha aqui, a gnose, que é um conhecimento, apresenta o conhecimento reservado a alguns iluminados, desprezando a revelação de Deus. É o orgulho do saber, muitas vezes, que quer substituir as coisas de Deus. Pode passar. No documento dele, Lumen Fidei, do Papa, A Luz da Fé, o Papa diz assim, essa salvação apresentada pelo gnosticismo consiste no elevar-se como o intelecto para além da carne de Jesus aos mistérios da divindade desconhecida. Os gnósticos que entraram na igreja, e houve várias linhas, sabe? Tinha Marcião, Cerinto, vários gnósticos, inclusive eles escreveram evangelhos gnósticos, Evangelho de Madalena, era um evangelho gnóstico. E ele dizia assim, o Cristo que se encarnou, o verbo, ele não pode ter se encarnado na matéria. Como? Se o verbo é o Filho de Deus, como é que ele vai se encarnar na matéria que é má? Então foi uma encarnação aparente, que chamam de docetismo, porque doceta em grego quer dizer aparência. Eles não acreditavam que o Cristo se encarnou de verdade. Mas era dentro da igreja, tá? Então, o gnosticismo é dualista. Aquilo que eu expliquei. Considera mal, inclusive, o corpo humano. Por isso os gnósticos negavam a encarnação do verbo. Ora, se não houve encarnação do verbo, não houve salvação. Era o docetismo. Proibiam o casamento, anulando a salvação trazida por Cristo.
a salvação era vista como libertação do corpo e das relações concretas que a pessoa vive. Olha, eu achei muito interessante o Papa trazer de volta essa reflexão, viu? Porque isso é lá do comecinho da igreja. Aquilo que eu mostrei, a história da igreja, o volume 1, a história antiga da igreja, está tudo ali. Bom, pode passar. Afirma a carta da Congregação da Fé. Como somos salvos? Por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo sacrifício do corpo. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Será imolado por vós. A verdadeira salvação, longe de ser libertação do corpo no estilo gnóstico, para que liberte o espírito, compreende também a sua santificação, a santificação do corpo. São Paulo fala na carta aos Romanos, glorifique a Deus nos seus corpos. Por isso que a igreja, né, fala tanto do perigo do pecado de impureza, porque é o pecado que se comete com o corpo. São Paulo fala, é um pecado terrível, porque você comete com o corpo, que é templo do Espírito Santo. Por isso a igreja é contra você ficar enchendo o corpo de tatuagem. O corpo, templo, ele não pode ser um outdoor. Eu tenho amigos assim, ninguém prega um adesivo numa Ferrari. Se você pregar um adesivo na Ferrari, a Ferrari toma o carro de você. Você tem um contrato com a Ferrari, que você não pode botar um adesivo numa Ferrari. Eu não posso pôr um adesivo na Ferrari e eu posso botar uma coisa no meu corpo? Não, não faça isso não. E os médicos são contra também, porque todo mundo sabe que, né, faz mal para a pele. Qualquer endocrinologista que você perguntar se deve fazer tatuagem, ele vai dizer não. E você sabe que uma pessoa que faz tatuagem, ou faz, como é que chama esse negócio de brinco, né? Piercing, tem que ficar 1 ano sem doar sangue, por causa da contaminação. Está no Ministério, no site do Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde. Não façam tatuagem, ok? Assim, a salvação no gnosticismo, diz o Papa, consiste em libertar a pessoa do corpo e do mundo material, nos quais não se descobre mais os vestígios da mão providente do Criador. Vamos lá. Agora eu quero mostrar como é que os apóstolos, no primeiro século, já combateram o gnosticismo. Olha aqui São Paulo, ele condenou o gnosticismo na carta aos Colossenses, quando ele fala das vãs e enganosas filosofias. Está lá em Colossenses 2:8, era a gnose. E condenou também, na primeira carta a Timóteo, quando ele fala daqueles que proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos. Porque era coisa material. O casamento gera um ser humano, então, proibido. Ele eliminava uma série de alimentos, por quê? Porque era coisa material. Quer dizer, Paulo condenava isso. São João, olha São João, na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 2 a 3. São João, na primeira carta, se referia aos gnósticos como o anticristo. Ele chamava de anticristo. Todo espírito que não proclama Jesus Cristo encarnado, porque o gnosticismo negava a encarnação do Verbo. Todo espírito que não proclama Jesus Cristo encarnado não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. São João diz, o anticristo já está no primeiro século. Quem era para ele? É aquele que negava a encarnação do Verbo, a gnose. Hoje, o que o Papa quer dizer hoje? Muita gente não está nem aí com a encarnação do Verbo. Muita gente não está nem aí se Jesus veio, se não veio, se vai me salvar. Eu me salvo pelo meu conhecimento. O gnosticismo foi condenado pelo Papa Higino, que foi Papa do ano 138 a 142. Pode passar? Como poderia Cristo mediar a aliança da família humana inteira se o homem fosse um indivíduo isolado, que se autorrealiza somente com as suas forças, como propõe o neopelagianismo? O documento pergunta isso. Eu tenho que andar rápido aqui, gente, por causa do tempo, mas eu queria que vocês lessem esse documento no site do Vaticano, esse documento inteiro. Aqui eu estou pensando só.
A carta diz assim: a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a divina. O nosso coração permanecerá inquieto até que não repouse nele. Santo Agostinho. A Sagrada Congregação recorda que o mal que mais prejudica o homem é aquele que provém do seu coração, é o pecado, né? É o pecado que gera a separação de Deus. O salário do pecado é a morte. Quem entra no pelagianismo, no gnosticismo, não acredita no pecado. Ou seja, vai morrer envenenado sem saber que está morrendo. Não pode passar. A importância da igreja. Aí o Papa chama a atenção para a importância da igreja. O lugar onde recebemos a salvação, trazida por Jesus, é a igreja, através dos sacramentos, onde se pode receber a plenitude do Espírito de Cristo. Ok? Cristo entregou para a igreja a salvação. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Ide pelo mundo inteiro. Leva o Evangelho a todas as nações. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Aí ele também, em todas as colocações, né, fala para a igreja, os apóstolos, né, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, é a igreja. Ali deixou os 7 sacramentos. Batismo, crisma, eucaristia, confissão. O quê? Tudo que Cristo conquistou com a sua paixão, sua morte, sua ressurreição, sua cruz, desce até nós pelos sacramentos. Ok? Então o Papa chama a atenção para isso. Compreender esta mediação salvífica da igreja é uma ajuda essencial para superar qualquer tendência reducionista, que simplifica e elimina. Importante, o documento reafirma que a salvação para todos os povos começa com o acolhimento de Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa. Jesus diz na casa de Zaqueu, né? Quando Zaqueu se converteu ali, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa. Mas quem é que veio à casa a casa de Zaqueu? Foi Jesus. Ele é a salvação. Né? A boa nova da salvação tem um nome, um rosto: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Eu sou o caminho. Ele é ao mesmo tempo o Salvador e a salvação. Então o documento está retomando isso aí com muita força. Vai. A salvação que Deus nos oferece não é alcançada apenas pelas forças individuais, mas através das relações nascidas do Filho de Deus encarnado e que formam a comunhão da igreja. Tá? É o número 12 do documento. Vamos lá? A mediação salvífica da igreja. Isso aqui é muito importante. O documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no número 48, diz assim: a igreja é o sacramento universal da salvação. É a igreja que vai salvar o mundo. Não é a Canção Nova que vai salvar o mundo. Não é a Shalom que vai salvar o mundo. Não é a CNBB que vai salvar o mundo. É a igreja. E todo mundo trabalha para a igreja. Você está entendendo? Mas a ação salvífica de Deus é a igreja. Por isso que nós todos temos que obedecer à igreja. Assegura-nos que a salvação não consiste na autorrealização do indivíduo isolado, pelagianismo, e muito menos na sua fusão interior com o divino, o gnosticismo, né? Mas na incorporação em uma comunhão de pessoas que participam na comunhão da Trindade. Pela graça dos sacramentos, os fiéis crescem, se regeneram, mesmo nas mais difíceis lutas e quedas que não faltam. É o número 14 do documento. A gente se fortalece nos sacramentos. Você pecou, vai se confessar. É fraco, você comunga. Recebe Cristo. Cristo disse: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, viverá por mim. Remédio, sustento para a nossa vida. Então os sacramentos acompanham a nossa vida, do batismo até a unção, né, dos enfermos. Mas a humanidade despreza isso hoje. Então como é que vai experimentar a salvação? É a salvação que está na igreja.
Bom, gente, desculpe a minha correria, porque eu tinha que passar isso num programa, se ficar quebrar essa matéria fica difícil. Agora, vejam bem, eu mostrei aqui 10% do que está no documento. O documento é belíssimo, né? Então, eu pensei algumas coisas importantes, mas procure no site do Vaticano, vatican.va, Vaticano com N, porque é em inglês, vatican.va. Pura lá, Procuit Deo, ou então, aprove a Deus. E você lê o documento inteiro. Olha, importantíssimo. Eu achei até surpreendente o Papa lançar esse documento, porque o Bento XVI já tinha lançado o Dominus Jesus, que é praticamente a mesma coisa. Só que a Dominus Jesus não destaca o pelagianismo e o gnosticismo como o Papa Francisco destacou. Ok? Então, olha, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer a vocês que vieram participar ao vivo, você de casa que me acompanhou. E eu sempre gosto de encerrar o programa, vocês já sabem, né? Pedindo aos nossos ordenados, diáconos, padres, quem sabe até algum bispo que esteja nos assistindo, que nos dê a sua bênção. Vocês sabem que a bênção é um sacramental, não é sacramento. O sacramento não pode ser dado pela televisão. O sacramental pode. A bênção pode. A Eucaristia não. Então, coloque a intenção que vocês têm agora, necessidade que vocês têm nesse momento, e você de casa também. E de algum lugar desse Brasil virá uma bênção para você. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Eu peço ao Senhor no final desse programa que nos abençoe. Jesus dizia assim para os apóstolos: prega o Evangelho e cure os doentes. Até aqui nós pregamos o Evangelho, não foi? Vamos pedir ao Senhor agora que cure os doentes. Não só os doentes do corpo, mas os doentes da alma. De tudo que é enfermidade, física, espiritual, psicológica, afetiva, moral. Né? Através dessa bênção sacerdotal, episcopal, diaconal, que é força de Jesus Cristo ressuscitado. Ok? Que venha pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.